Amados, uma boa tarde. Eu saúdo a Santa Igreja com a paz do Senhor, amém. Amado, o Senhor sabe quantas dificuldades você tem passado. O Senhor sabe quantas lutas você tem combatido. O Senhor sabe a sua força e ainda assim você está de pé. Mesmo diante de tantas adversidades, você está de pé. Amados o que? Pelo amor de Deus, deixa eu parar esse fundo musical aqui. Meus queridos, pelo amor de Deus, não se deixem levar por emoções. As igrejas evangélicas, elas precisam de um fundo musical, de música, guitarra, baterista, meninas cantando. Mas Deus falou que a minha graça te basta. Nós só precisamos da graça de Deus. E essa é a razão pela qual muitos estão perecendo. As pessoas associaram Deus a ir a templos, buscar músicas e entretenimento. E a palavra de Deus ela ficou esquecida. O compromisso com Deus ele ficou esquecido. Primeiro vem a liturgia, ou seja, aquele conjunto de coisas que vem antes do culto. Que nós vamos ver o que é culto também, tá? Porque o que a igreja evangélica faz não é culto. Aquilo lá é teatro. E quando o teatro ele tem um propósito cômico, a gente pode chamar aquilo de palhaçada. É uma grande palhaçada. A palavra de Deus ela nunca deve ficar em segundo plano. E eu quero ler algumas palavras para vocês, para deixar muito claro aquilo que a Bíblia deixou pra gente, aquilo que Deus deixou escrito, para que a gente lesse, cresce e não perecesse. Então antes, eu primeiro vou ler a palavra. Tirem as teias de aranhas da sua Bíblia. Vamos lá, gente, abre a sua Bíblia comigo. Tira essa teia de aranha, essa poeira. Você que não sabe nem aonde está a sua Bíblia, vai lá procurar. A partir de hoje você vai começar a deixá-la do lado da sua cama e a ler todo dia, antes de dormir, quando acordar, quando precisar de uma resposta. Então vamos abrir no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então vamos entender essa palavra. O Deus que fez o mundo, ou seja, o Pai de Cristo, e tudo que nele há, ou seja, tudo que há na terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. O pedreiro é humano? Sim. Se você tiver um mínimo de inteligência, você vai entender que o pedreiro é um ser humano. O ser humano constrói uma igreja de pedra, um templo, e Deus chamou isso de templo feito por mão humana. Então Deus fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E nem tampouco é servido por homens, como que necessitando de alguma coisa. Ou seja, eu não vou discutir o dízimo com você, porque dízimo nem dinheiro é. Nem dinheiro é. Então é o tipo de discussão que não cabe entre a gente, que segue a palavra de Deus, porque a gente já estudou muito na página Jesus Não Mente, e a gente já viu que o dízimo nem dinheiro é. Não adianta tentar convencer o servo de Satanás, não adianta você tentar evangelizar o diabo. O crente, infelizmente, são servos de Satanás. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11 e você vai ver que os servos de Satanás se disfarçam de ministros da justiça. Ai, meu irmão, mas como que eu vou saber se o crente realmente é um servo de Satanás? É só você olhar para a vida dele.
e lê a palavra. Jesus falou o quê? Pelos frutos conhecereis as árvores. Pode uma árvore boa dar frutos ruins? Não pode. Outra coisa, como que eu vou saber o que é errado diante de Deus? Você abre seu livro, a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5. Está muito claro lá as obras da carne. Apocalipse também fala. Coríntios também fala. São coisas que devem ser evitadas por aqueles que querem servir a Cristo. Então você vê uma pessoa fazendo uma coisa que Deus mandou não fazer, essa pessoa é serva do diabo. Qual é a dúvida em relação a isso? Vamos começar a ler a palavra comigo? Então a gente já viu que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas olha aqui o que o Silas Malafaia, ele começa pregando aqui, ó. Escutem bem. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus na Penha. Você tá onde, Silas? Espera aí. Você tá onde? Repete aí pra galera. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus na Penha, igreja cujo pastor é o Ô, glória. Então Silas Malafaia falou que tá onde mesmo? Espera aí, deixa eu tentar repetir aqui pra ver se vocês vão escutar que nem eu escutei. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de... Opa. Então Silas está no templo da Assembleia. Mas a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Estranho isso, né? Então isso significa que Deus não está lá dentro. Deus está dentro de quem procura. Então deixa eu folhear a Bíblia aqui, que eu vou ler outros versículos para você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, Deus avisa que Ele habita dentro da gente. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Satanás tem destruído o templo de Deus. Por quê? Porque as pessoas, todo mundo acha que tem Deus dentro de si. E não tem. Vocês estão endemoniados. As obras da carne. Só quem... Como é que você quer que você... Ai, irmão, mas você está dizendo que eu tenho um diabo dentro de mim? É claro que você tem, se você peca. Se você não guarda a palavra de Deus, você tem um demônio dentro de você. Se você vive pela carne, ou você acha que Jesus Cristo ia entrar dentro de você e te fazer profano, imoral, viciado em pornografia, safadeza, ficar vendo besteira o dia inteiro? Você acha que Jesus está dentro de você? Tá bom, meu querido. Eu não vou nem discutir com você, eu vou continuar lendo a palavra de Deus aqui. Vamos ler mais uma palavra de Deus. Separei algumas palavras para a gente ler. Livro de João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo vê, melhor dizendo, repetindo, o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amigos, mais claro que isso é impossível. Jesus deixa muito claro que quem ama ele é aquele que guarda os mandamentos dele. E ainda deixa muito claro que aquele que guarda os mandamentos dele vai ser aquela pessoa que Jesus Cristo vai se manifestar. Ou seja, a pessoa vai poder dizer, olha, eu vivo o Evangelho, eu conheço o Senhor Jesus porque o Senhor habita em mim. Mas se você não guarda a palavra de Deus, meu amigo, só há um caminho para Deus. João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então vocês estão indo a templos feitos por mãos humanas, atrás de pastores, que Jesus já falou que só ele é o pastor. A fé de vocês está completamente contrária às Escrituras. E quem é que se opõe às Escrituras? Satanás. Satanás se opõe às Escrituras. Isso é muito claro. A pessoa que não sabe nem isso,
Eu tenho pena da pessoa que não sabe isso, porque a gente está no fim dos tempos, conforme a palavra de Deus ensina, onde muitos estão com comichão nos ouvidos, não suportando essa doutrina, a pregação da verdade. Se essa palavra que eu estou pregando está te escandalizando, se você está falando assim, isso é loucura. Meu irmão, está escrito em Coríntios que a pregação do evangelho é loucura para os que perecem, mas é a salvação para todo aquele que nele crê. Nesse mesmo capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, Deus fala: se façam de loucos diante desse mundo. E se fazer de loucos é você pregar o evangelho conforme a vontade do Espírito Santo de Deus, que, como já vimos no versículo anterior de João 14, o mundo não conhece. Por que o mundo não conhece o Espírito de Deus? Porque Deus tem uma briga com os habitantes da terra, a gente sabe disso de Oséias. Quem já leu o livro do profeta Oséias sabe do que eu estou falando. Então você precisa entender que o ser humano ele precisa se reconciliar com Deus. Deus não está na sua igreja evangélica. Deus não está no seu pastor. Como é que você vai... Aí, ontem um crente falou assim: irmão, eu acredito que o Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas eu vou lá na minha igreja porque eu gosto de congregar e eu gosto de cultuar a Deus. Gente, olha que absurdo. Olha como é que esses... Nossa, meu, eu não sei nem o que dizer. Porque é tanta insensatez, é tanta burrice numa pessoa só, que eu não consigo entender como a pessoa pode ser assim. Porque se a pessoa sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que você vai fazer num lugar que você sabe que Deus não está lá? A pessoa vai procurar Deus num lugar que ela sabe que Ele não está? Isso é um paradoxo. Peraí, se eu quero buscar Deus, eu tenho que procurar Deus onde Ele está. Quando você quer procurar alguma coisa, você não vai ficar procurando? Eu vou procurar, eu acho que a minha chave tá ali. Eu vou ver, achei a chave. Pronto, resolveu o problema. Vocês estão procurando Deus no lugar errado. O mal, não vou dizer o mal, eu vou dizer para vocês melhor. O grande estratagema de Satanás, ele fazer você crer que você precisa de uma religião para servir a Cristo. Por isso que você vê, eu sou católico, eu sou um bandista, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou testemunha de Jeová, eu não creio no inferno. Então assim, irmãos, Satanás, ele sempre, em toda religião, ele insere as heresias dele e mistura a palavra de Deus com mentira. Só que Deus falou que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Então não adianta você dizer que você tem a Cristo se você segue uma igreja evangélica. Sai dessa igreja. Sai dessa igreja. Você está lá dentro. Assim avisa o Senhor. Você está lá dentro vendo as iniquidades. Muitas coisas têm te atormentado. Muitas coisas você tem visto que estão erradas lá dentro. Você tem sentido dentro do seu coração que aquele lugar ali não pertence a Deus. Você tem ido para lá forçado. Você tem ido para lá sem vontade. Você tem agido no automático. Sai desse lugar. Busque ao Senhor dentro de sua casa em espírito e em verdade. Seja a tua igreja do Deus vivo. O templo de Deus sois vós. O reino de Deus habita dentro de vós. Você precisa converter o seu coração e se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer no Evangelho de Deus que está sendo pregado para você e que está querendo te levar para Deus por intermédio do único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Deus está te chamando para sair dessa igreja. Deus está te chamando para você abandonar a sua religião. O Senhor está te chamando para uma vida de adoração em espírito e em verdade. Será que você quer olhar para o seu irmão e dar um glória a Deus? Será que você quer olhar para o lado e dizer que o seu irmão é uma bênção? Meu amigo, isso é brincadeira. Satanás está brincando com a sua cara. Você está frequentando um lugar
que Satanás está zombando da sua cara, a sua vida é uma desgraça. Você não é liberto do pecado, a imoralidade sexual vive dentro de você. O seu pastor não se importa com o rebanho, ele nem sabe da sua vida. Que pastor é esse que não conhece a sua ovelha? Que pastor é esse que não pastoreia? Que pastor é esse que não cuida? O seu pastor é que é um palco para que ele possa se exibir, aparecer e ser chamado de mestre. Um terno, gravata e um bando de idólatra defendendo esse pastor. A palavra do Senhor nos ensina que somente Jesus Cristo é o pastor. A palavra de Deus nos ensina mais. Ela nos ensina que Deus não está dentro das igrejas, porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus está dentro de nós. E quando Deus está dentro de nós, nós não frequentamos templos feitos por mãos humanas, porque Deus dentro de nós nos avisa que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Meus irmãos, crente é uma raça perdida. O católico eu não preciso nem falar. Você não precisa nem ser conhecedor da Bíblia. É só você estudar a história, ver a venda de indulgências, a fogueira santa, a perseguição a todo aquele que se opunha. Estou falando de história, não estou falando de Bíblia. A Igreja Católica, eu não tenho nem o que falar sobre a Igreja Católica, porque é tanta heresia que eu não tenho nem o que falar. O Espiritismo, uma grande enganação. Os evangélicos são uma grande enganação. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. E eu quero fazer uma oração por você agora. Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, guia essas pessoas pela Tua verdade, Senhor. Guia as Tuas pessoas, Senhor. Guia o Teu povo para fora dessa igreja. Porque a Tua palavra ensina que nós devemos sair dessa igreja. Sai dela, povo meu. E eu tenho certeza, Senhor, que aqueles que são seus, eles irão ouvir essa mensagem. Eles irão repensar dentro do seu coração. Eles irão abandonar suas religiões para passar a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Que toda obra do inferno seja desfeita agora, Senhor. Todo engano, toda mentira. A Tua palavra ensina em João 3. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. Porque Hebreus 4,12 avisa. Porque a Tua palavra é mais cortante, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes que entra dentro do coração e passa pelas medulas e corta tudo de mal que há dentro de nós, Senhor, e nos faz discernir aquilo que é Teu daquilo que não é Teu, e deixa tudo muito claro para que possamos fazer a escolha, Senhor, entre aquilo que é Teu e aquilo que não é Teu. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, que todo aquele que escolher aceitar viver contigo, que o Senhor guie desde já, a partir de agora. E é o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então é isso. Que Deus os abençoe com toda a verdade. Lembre-se, os religiosos estão todos mortos. Guardem isso na sua cabeça. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Assim está escrito na palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.